Eu vou tomar uma brama, quebrar esse gelo, fingir a verdade. Louco que o show do Gustavo e posta no feed. Pra você ter saudade, vai sentir saudade. Eu vou tomar uma brama, quebrar esse gelo, fingir a verdade. Louco que o show do Gustavo e posta no feed. Pra você ter saudade, vai sentir saudade. Meus amigos, gente boa, ontem, depois de 4 horas de live, no canal Selmo Camargo FC e no canal Resenhando com o Carlos Alberto, a gente anunciou a vitória do atual presidente do Ceará, João Paulo Silva, por 166 votos a favor e 123 votos contra. João Paulo foi reeleito presidente do Ceará para o triênio 2025 a 2027. Sinceramente, nenhuma novidade até aí. Talvez a surpresa, o número de conselheiros aptos a votar, que participaram da eleição, o que foi muito legal, porque mostrou mais maturidade na questão da democracia alvinegra. Ontem, o presidente do Conselho dava entrevista aqui no canal, falando da alegria de uma coisa mais branda, um momento mais tranquilo, né? As pessoas se respeitando mais, e essa deve ser a tendência do Ceará. Porque é um time que sobe para a Série A, um time que precisa se unir para permanecer na Série A, para começar a buscar voos maiores. Gente, se dividir muito, se nós tivermos em 2025 os entreveros que tivemos em 2024, o Ceará padece completamente. Talvez antes do primeiro turno da Série A a gente já esteja rebaixado. Então o Ceará tem que se organizar. Tá? Quem gosta do João Paulo, quem não gosta do João Paulo, agora só resta torcer. Se for torcedor do Ceará, só resta torcer para ele acertar. Eu sei que, administrativamente, foi um 0 à esquerda, não tenho dúvida disso. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Agora, também ganhou. Ganhou Copa do Nordeste, ganhou o Cearense, subiu para a Série A, e isso meio que foi a maquiagem da reeleição do presidente atual, João Paulo Silva. Ao Pedro Gabriel, um trabalho maravilhoso, um rapaz que tem um futuro imenso dentro do Ceará Esporte Clube, e a certeza, Pedro, que um dia você poderá sentar na maior cadeira do nosso clube. Você tem capacidade e você tem uma coisa que é muito importante, você é humilde. É humilde, sabe ouvir, e eu tenho certeza que você chegará longe. Em relação ao atual presidente, assusta boa parte da torcida. As pesquisas que nós fizemos aqui no canal, mais de 70% não queriam João Paulo. Se o torcedor pudesse votar, com certeza João Paulo não teria sido reeleito. Mas é a força de poucos, que representa muitos, que terminou nisso aí. Bom, de qualquer forma, não tem mais o que fazer. É torcer. Ele deu uma coletiva de imprensa depois da eleição e falou algumas coisas que eu quero trazer aqui para a gente comentar. Vamos falar dessa forma, né? Presidente Rodrigo Cavalcante, do canal do Busão. Apesar dos fatos que foram ressaltados pelo Alisson, título da Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense, o acesso, esse último ano também foi um ano muito calejado para o torcedor, por conta da questão dos transfer bans, por conta de alguns jogadores que entraram na justiça. Queria que o senhor falasse para o torcedor que está nos acompanhando agora, quase meia-noite, quase virando para o dia 29, por que ele tem que confiar no seu trabalho nesses próximos 3 anos? E queria que o senhor passasse um raio-x dessa situação em relação a essa questão de transfer bans, de situações trabalhistas. Está tudo ok, está tudo controlado. O torcedor tem motivos para ter um pouco mais de paz e de tranquilidade, pelo menos nesse quesito para a temporada de 2025? Bem, Rodrigo. Detalhe, você já vê um desconforto dele muito grande olhando para o Rodrigo, porque a pergunta do Rodrigo realmente foi uma pergunta bem interessante. Vamos lá, como eu falei anteriormente, nós estávamos... O que foi que atrapalhou, né, o nosso planejamento financeiro da temporada passada e dessa temporada de 24. Foi a questão do dinheiro, do recurso da Liga, né, que eu já até expliquei. Isso é uma falácia, gente. Isso não existe.
Se não existisse esse dinheiro da Liga, o Ceará então tinha quebrado? O Ceará tinha parado de operar? Ele contou, na verdade, vou usar um termo bem chulo aqui, o ovo no cu da galinha. Tanto contou que no orçamento do ano passado ele colocou o dinheiro da Liga antes de receber. E por isso, o prejuízo no final do ano foram só 104 milhões dito por eles. Porque se você descontar 30 milhões a mais, seriam 134. Ou seja, essa matemática aí não fecha. Quem entende de administração, quem sabe um pouquinho de matemática, sabe muito bem essa história. Tá? Foi o que salvou ele também agora, esse dinheiro da Liga ter chegado agora. Porque se não chega, o Ceará não teria subido, ele não teria pago a ninguém, porque estava todo mundo também com o salário atrasado de novo. Tinha muitas contas atrasadas. Ele oxigenou agora no final do campeonato, com o dinheiro que recebeu da Liga, aí sim, aí o time incorporou, aí veio tudo, beleza. A torcida chegou junto e tal. Mas vamos ouvir ele aqui, mas você vê claramente o desconforto dele em responder essa pergunta do Rodrigo Cavalcante. Nós estávamos esperando o valor cheio da primeira parcela, que foi acordado contratualmente, e infelizmente esse recurso não saiu na sua totalidade. Era um valor expressivo, né? Um valor expressivo que nos fez bastante falta, né? Então isso, até porque a gente ficou sabendo dessa retenção faltando praticamente uma semana para eu receber o recurso na totalidade. Então, isso me pegou de surpresa, eu tive que refazer meu planejamento financeiro, né? Eu já carreguei, quando eu assumi o clube, um passivo, né, de atletas, porque é muito difícil um time que cai da Série A para a Série B com a receita que é em torno, no caso do Ceará, quando jogou a Série A, em torno de 70 milhões só de televisão, fora as outras receitas, para um de 9, para um contrato de Série B de 8, 9. Então é muito difícil. E nós tínhamos alguns jogadores que tinham contrato para as temporadas seguintes, né? Mas não foram vendidos jogadores? Foi vendido o Sobral, foi vendido o Vina, não foi vendido todo mundo que tinha contrato para frente? Ou não? Estou mentindo. Os salários de Série A, você não reduz salário. Então foi muito difícil, a gente teve que fazer um trabalho de reestruturação. E aí é lógico, assim, quem me conhece sabe, até porque eu sou do mercado financeiro, uma coisa muito importante é dar satisfação. Eu sempre tive aqui dando satisfação para todo mundo, mas infelizmente a gente sabe também que o atleta, as pessoas têm um time também de paciência, a gente tem que respeitar isso. E como eu falei, você tem que dar prioridade a algumas situações. Então, no futebol, é muito importante você dar prioridade a você pagar a folha. Essa questão de prioridade que ele fala é algo que também me incomoda. Porque, veja bem, ele fala do planejamento, foi furado por conta do dinheiro da Liga, que não veio todo, veio em parte. Mas o Ceará tinha a Estrela Bet, que entrou, o Ceará tem o sócio-torcedor, o Ceará tem renda, tem valores a receber de Copa do Nordeste, de Copa do Brasil. A própria Liga, né? Não veio o dinheiro todo, mas veio uma parte. E quando ele fala de prioridades, uma das prioridades que ele deixou de cumprir foi pagar, por exemplo, o FGTS dos jogadores. Isso gerou ao Ceará, no caso Barleta, prejuízo milionário, milionário. Aí como é que ele vem falar de prioridades se ele não prioriza o básico? E o básico que pode dar, não. O básico que poderia dar e deu, no caso do Barleta, esse prejuízo gigante ao Ceará Esporte Clube, além de reforçar o concorrente direto, um prejuízo gigantesco. Tá? Então, quando ele fala de prioridades, até nas prioridades ele erra. Até nas prioridades ele erra. Porque a prioridade é você exatamente se prevenir para esse tipo de situação não acontecer. Mas parece que no caso do professor aqui, ele não se ateve a isso, mesmo vindo do mercado financeiro, coisa que ele gosta de salientar, que é a base dele. Né? Então acabou acontecendo isso, mas a maioria desses, não vou dizer que não tem problema, ainda existe, mas poucos em relação, se eu te falasse há 6 meses atrás. Entrou o dinheiro da Liga, ele saldou algumas coisas, né, gente? Né? Porém, agora, a partir de agora, a nossa realidade já é outra. Né? Nós já vamos entrar
no contrato da Liga de direito de transmissão, que eu acredito que seja na ordem aí de uns 60, 70 milhões, né? Então a gente vai ter um aumento, obviamente que eu também vou ter que ter um incremento de despesa, porque eu vou ter que investir mais no departamento de futebol, eu quero investir também em outras categorias. Pronto, outro problema aqui. Como é que o Ceará vai investir em outras categorias se o foco do Ceará, gente, tem que ser 100% futebol na Série A? Como é que ele pensa em outras categorias? Né? Será que ele está falando da base do time? Eu acredito que não. As categorias é exatamente aquelas histórias dos basquete da vida, dos vôlei da vida. O Ceará não tem dinheiro para isso. O dinheiro do Ceará deve ser restrito 100% ao futebol, a pagar em dia, a honrar os compromissos que tem e a equacionar as dívidas. Quando ele fala isso, eu já começo a me preocupar, já começo a me tremer todinho na cadeira. Né? Então a gente vai fazer aí o nosso orçamento, a nossa que eu já tenho isso bem esboçado, falta só a gente finalizar, porque estava aguardando a confirmação de realmente o retorno da Série A. Mas o que eu posso dizer para o torcedor é isso, né? A gente vai continuar trabalhando para que isso não aconteça, e até porque eu acredito que a gente vai conseguir fechar o ano aí com um superávit para iniciar o ano de 2025. Como é que o Ceará vai iniciar o ano com superávit, meu Jesus do céu? Como é que o Ceará vai iniciar o ano com superávit? Então ele não vai botar o prejuízo do Barlete, ele não vai botar o prejuízo do Zé Roberto, ele não vai botar as dívidas com o escritório que está cobrando o Clebão na Justiça, ele não vai botar dívidas trabalhistas, ele não vai botar o fisco, mas vão inventar mais um balanço fictício com superávit? Sinceramente, vou parar por aqui, porque depois dessa daí eu vou te contar. Meu ouvido não é pinico. Sinceramente. Quero ver você, torcedor. E aí? Acreditar no João Paulo é difícil, mas nos resta torcer. É o que a gente tem para fazer. Clica, curte, compartilha. É muito interessante ter a companhia de vocês por aqui. Fica com Deus. A gente se vê por aí.